aplicações, né? Aplicação. Pronto, vamos fazer melhor assim, o poço duplo. Pronto, isso aí. É um bom batismo. O poço duplo. O poço duplo, tem um monte de coisa aí envolvida nessa questão do poço duplo, mas a história mais interessante aqui é justamente a gente conseguir usar a integral funcional de um jeito absolutamente delirante. Tá certo? Muito interessante, que foi visto pelo Coleman. Coleman é um dos caras mais fera, né, da física de partículas, embora nunca tenha ganho o prêmio Nobel, mas sempre bateu meio na trave, assim, né? Ele tem resultados muito importantes em várias direções, e principalmente ele tem esse livro aqui, né, chama-se Aspects of Symmetry, né, tem na biblioteca. Estou com um exemplar, mas tem mais um lá. Não é para ninguém sair correndo para aqui, pelo amor de Deus. Esse livro aqui é uma coleção dessas coisas que a gente está discutindo agora, né? Argumentos curtos para coisas complexas, tremendas. Então, cada 2 linhas do Coleman, às vezes você sofre para andar, né? De um ponto para o outro. Mas o cara tem um pensamento absolutamente original, né? Os argumentos do cara são realmente fantásticos, são umas coisas assim. Você aprende, né? O cara dizendo, eu tenho um argumento simples, desconfio, não é um argumento simples, mas é sim um argumento genial. Entendeu? Então, o Coleman tem, o que eu vou falar hoje, na verdade vou começar a falar, porque eu cheguei até um certo ponto, desse ponto ainda não passei, né? Sobre um artigo do Coleman, baseado nas aulas que ele deu em Elite, lá na Itália, né? Chamado As Utilidades dos Instants, os usos dos instants. Em inglês é The Uses of Instant. Então vira uma espécie de aliteração, né? Então, o cara é cheio dessas piadinhas, dessas sacanagens assim. Mas a grande jogada é o seguinte, o contexto disso aqui é de 1977, em 1980, 77 por aí, essas coisas estavam na fronteira, né, da teoria quântica de campos. Né? E basicamente as pessoas imaginavam, chegou-se a imaginar que era possível entender bem uma propriedade das interações fortes, que é chamada de confinamento, né, com auxílio desses instants. Né? Isso não foi exatamente possível, mas alguns progressos foram feitos, né? Mas você ganhou entendimento sobre várias outras coisas, né, correlacionadas, né, no meio do caminho. E o Coleman teve a ousadia, né, de apresentar instants desde o ponto de vista da mecânica quântica não relativista. Tá certo? Ele estava dando umas aulas sobre instants. Ele falou, olha, eu vou mostrar para vocês os instants a partir da mecânica quântica não relativista e o papel dela, desses instants, no cálculo de quantidades que a gente costuma calcular na mecânica quântica não relativista de maneira canônica. Então, na mecânica quântica não relativista, essas contas podem ser feitas analiticamente, né, etc. E tal. Se você sair dali e for para a teoria quântica de campos, aí é que os instants realmente desempenham seu papel mais fundamental. Né? E é muito difícil andar com métodos operatoriais, por simplesmente. A integral funcional é um método privilegiado para trabalhar com essas coisas. E o cara expõe praticamente esses métodos todos, usando o exemplo simples, que é o exemplo do poço duplo de potencial. Certo? Então vamos tentar apresentar essa questão do poço duplo de potencial. Né? Muito explorando as coisas que a gente já viu até agora e no meio do caminho definindo a solução que é chamada de instant, né? No contexto da mecânica quântica não relativista. Né? A forma dessa solução não é a mesma como você está falando de teoria de campos, aí é um pouco diferente. Né? Mas as propriedades, vamos dizer assim, sim, essas são as mesmas.
Olha só, vamos partir, né, na verdade, vamos retomar um pouco a aula passada, né, e observar o seguinte: na aula passada, que foi na segunda-feira, né, então todo mundo consciente disso aqui, tá bom? Então, na aula passada, a gente fez uma correspondência, né, entre a formulação de integral de trajetória, né, da mecânica quântica e as coisas que a gente calcula na mecânica estatística, tipicamente a função de partição. Né? Então, a gente observou que se a gente estava calculando coisas, né, sem saber exatamente qual é o estado do sistema, sabendo a probabilidade do sistema estar em qualquer estado dado, um valor esperado, por exemplo, de um observado qualquer, ele era sempre dado dessa maneira, como somatório sobre N, Pn, NH, E. Por que nós estamos usando esses N's aí como sendo autoestados da energia? Mas não necessariamente precisam ser autoestados de energia, tá certo? Eles têm que ser um conjunto de estados, não necessariamente completo também, tá certo? Mas simplesmente sujeito aos vínculos que os PNs sejam elementos entre 0 e 1, né? E que a soma de todos os PNs seja 1, ou seja, que eles possam ser interpretados com probabilidade. Então a gente viu que se a gente interpreta esses PNs, né, como sendo probabilidades térmicas, né? Ou seja, probabilidades associadas com o fato de meu ensemble de sistemas estar em contato com o reservatório térmico, os PNs eles são dados pela distribuição de Boltzmann, tá certo? Aqui tem uma constante de normalização, Z, tá certo? E por isso a gente usou os autoestados de energia como sendo o nosso conjunto de estados possíveis, né? A gente observa, então, que o valor esperado, por exemplo, de um determinado operador qualquer vai dar somatório em N, exponencial de beta N, N dividido pelo exponencial de beta N, somatório em N. Essa última frase que eu escrevi aqui já está implicando que eu calculei o Z como fator de normalização das probabilidades e esse fator de normalização deu isso que está aqui. Tá? A interpretação que a gente faz desse Z em termos de integral funcional é tipicamente essa aqui. Né? Esse exponencial de menos beta N você pode escrever como sendo somatório em N de N exponencial de menos delta H N. Não é isso? H é a newtoniana do sistema, né? E os N são autoestados da newtoniana do sistema. Isso daqui é o traço da exponencial de menos delta H, porque você está tomando os elementos de matriz de uma certa base e está somando a diagonal dos elementos de matriz que você encontrou. Essa expressão que está aqui, ela nos permite descrever essa história, né? O traço é invariante em relação à base que você escolhe. Então, você pode escolher qualquer base para tomar o traço. Então a gente pode escolher uma outra base aqui, que é a base dos autoestados de posição. E aqui, esse objeto que está aqui, né? A gente pode identificar como sendo o propagador, né? Associado com o tempo imaginário. Lembra que a definição do nosso propagador
vamos escrever T grande aqui, esse zero aqui, né? Ela era XD exponencial de menos I H T XA. Na verdade, aqui a gente podia oscilar, botar entre menos T sobre 2 e T sobre 2, contanto que o intervalo todo desse T. Então, é claro, se eu apareço aqui com menos em lugar com I, né, esse beta, né, é 1 sobre KT, né? KT, constante Boltzmann, né? Se eu apareço aqui com menos I, se eu apareço com sinal de menos, ao invés desse menos I que eu tinha aqui, esse é sinal que eu estou usando um tempo imaginário. Então, eu estou imaginando, né? Tá mal essa frase, mas tudo bem. Eu estou pensando que o meu propagador pode ser continuado analiticamente de tempos reais para tempos imaginários. Quer dizer, o propagador pode ser estendido para uma função sobre todo o plano complexo que, inclusive, né, aceite valores do tempo imaginários. E aí, pensando sobre esse ponto de vista, né, o que eu tenho aqui é exatamente esta função, continuação analítica do propagador, calculada nesse ponto, nessa circunstância especial de pensar no tempo como uma quantidade imaginária. Então a gente tem uma prescrição aí, né, para sair da mecânica quântica e ir para a mecânica estatística. Na verdade, a gente tem que fazer uma continuação analítica, né? O T tem que se transformar em IT. Né? Tipicamente é isso. Né? Aí a nossa integral, ela vira uma integral célula beta, tipicamente. Né? E isso daqui ganha uma representação como integral funcional x exponencial de menos beta h x vira a integral de x exponencial de menos, bom, vamos chamar assim, isso é h cortado s de x. A gente vai indicar aqui, a gente fez a continuação analítica dos tempos para tempos imaginários. Por exemplo, se a gente tiver uma partícula num potencial, né, a ação é dada de um entre 0 e um certo t, né? Bom, a ação original, depois a gente faz a continuação. Agora de 0 a t dt, né, de um meio de m x ao quadrado menos v de x, né? Certo? Então, se eu fizer essa coisa de levar t em it, né? Então, o dt, vamos dizer que a nossa transformação agora é assim: t' é igual a it, de modo que it é igual a menos i t'. Eu não entendi porque ficou propagador x menos beta. Aqui, você viu? Isso. Olha só, o propagador que a gente viu até agora, na mecânica quântica, né? Esse cara assim, xb num certo ponto t, xa num tempo zero. Né? E ele é um elemento de matriz do espaço de posições do operador de evolução temporal. Né? Aqui tem um subH cortado, em geral. Né? O operador de evolução temporal é um operador unitário. Né? Então ele é sempre escrito com exponencial de i vezes um operador hermitiano. Quem é esse operador hermitiano? H vezes o H cortado. Se tem H cortado, não importa, que são constantes reais, né? Em princípio.
Então, você tem exponencial de i vezes um operador hermitiano. Essa aqui é a questão. Tá? O que é que a gente tem aqui? Aqui eu não tenho um operador unitário. Eu tenho exponencial de menos beta h, onde esse beta é uma quantidade real. Então, isso aqui não é a mesma coisa que isso. Por quê? Embora esse cara que seja hermitiano, beta também seja real, etc. e tal, exponencial de menos beta h não é um operador unitário. Né? Se você fizer exponencial de menos beta h, tá? Isso é exponencial de menos beta h para h igual a h dado. De modo que exponencial de menos beta h vezes exponencial de menos beta h tá? Não dá 1. Né? Isso aqui dá exponencial de menos 2 beta h. Então você transformar, você ter aqui um cara que não tem i, né? Muda a característica desse cara como sendo um cara unitário para um cara que não é unitário. É um cara qualquer lá. Né? Então, eu só posso interpretar isso daqui como um propagador no seguinte sentido. É isso que eu estava falando. Vamos supor que eu calculei o propagador nessa situação, xbt, xa, 0, etc. e tal. Então eu obtive aqui uma certa função de p, concorda? Também a função do xa, xb, etc. e tal. Dos outros parâmetros, né? Parâmetros que caracterizam o potencial, parâmetros que caracterizam a massa da partícula, essas coisas. Né? Mas o que nos interessa aqui é a dependência desse t. Né? Então, em geral, depois que eu calcular isso aqui é uma certa função de p. Essa função está definida para p real. Aí a minha pergunta é, será que, né, essa função possui uma continuação analítica de modo que ela possa ser pensada como definida em todo o plano complexo, não apenas para t real, mas para t complexo arbitrário? Né? Essa é a pergunta. Né? Eu não cheguei a responder essa pergunta, eu dei a resposta, eu não dei o caminho, né, para fazer a resposta na aula passada, mas eu falei, sim, é possível fazer essa continuação analítica. Não há obstruções. A obstrução aí seria se você tivesse polos ou cortes no plano complexo quando você fosse fazer isso. Mas você não tem. Então é possível fazer essa continuação analítica. E, portanto, você pode agora calcular essa função. Se você pensar, isso aqui não é a função só original, ela é a continuação analítica. A continuação analítica é uma função que coincide no eixo real com a função que a gente calculou, com a função que a gente tem, mas ela estende essa função de maneira contínua, diferenciável, de ordem sem infinito, nas variáveis complexas, para todo o plano complexo. Então essa função F, a continuação analítica dela, é definida para todo o plano complexo. Então eu posso definir essa função para IT, ou seja, para t sendo imaginário puro. Tá certo? Então, se eu posso fazer isso, eu estou dizendo que posso, né? Isso que está aqui é o propagador calculado para esse tempo imaginário agora. Tá certo? Se você substituísse t por menos i beta, você terminaria com esse cara aqui. Mas quem te dá o direito de fazer isso? Você tem o direito de fazer isso se o resultado do seu propagador puder ser continuado analiticamente para o plano complexo. Dois exemplos que a gente viu até agora mostram que sim, a gente pode fazer isso. Né? Tanto a partícula livre quanto o oscilador harmônico, não tem problema nenhum a gente continuar analiticamente para o plano complexo, não há singularidade nenhuma. Por exemplo, na partícula livre, a dependência em t está naquele fator pré-exponencial, não é isso? Que é raiz quadrada de um monte de coisa, m sobre 2π h cortado, né? T grande. É só botar o IT, você vê que a mesma função está definida para todo o plano complexo sem problema nenhum. Tem lá uma singularidade t igual a zero, mas já tinha antes. Não tem problema. Não é por isso, né? Não é isso que vai ferrar com a gente. No caso do oscilador harmônico, a dependência em t está na forma raiz quadrada
de 1 sobre seno de ômega t. Né? Esse seno de ômega t, na verdade tem I seno de ômega t. I seno de ômega t continua analiticamente para seno hiperbólico de ômega t, para ter complexo sobre o eixo imaginário. Né? T igual a IT, TI e IT. Né? Então, nesses dois casos, explicitamente, se eu quiser, eu exibo a continuação analítica das funções, porque essas funções estão definidas sobre todo o plano complexo sem problema nenhum. Tá certo? Perturbativamente falando, também, né, o fator pré-exponencial, ele é, em geral, calculado a partir do fator pré-exponencial do oscilador harmônico. O resto vem de derivadas funcionais em cima dos termos de corrente, etc. e tal. Então, aparentemente, também, do ponto de vista perturbativo, mesmo pensando no potencial arbitrário, eu poderia fazer a extensão analítica sem maiores problemas. É uma longa discussão essa, mas eu preferi não entrar nela, porque a discussão técnica é um resultado bem trivial. Né? Mas isso sugere que se a gente fizer a extensão analítica dos nossos resultados que a gente está obtendo na mecânica quântica e considerar o tempo complexo, tá certo? Nós estamos considerando, na verdade, a mecânica estatística. Tá certo? A história toda é essa. Você tem uma ponte da mecânica quântica para a mecânica estatística, fazendo essa correspondência do tempo para o tempo complexo. É claro, qual é a ressalva aqui? Né? A ressalva que nós estamos considerando a distribuição de Boltzmann. Tá? Tá certo? Estamos considerando a distribuição de Boltzmann, tem algumas hipóteses aí. Né? Também equilíbrio também. Né? Então, coisas fora do equilíbrio eu não posso tratar com essa simples correspondência que não está aí. Né? Também poderia falar em potencial químico, essas coisas todas, né? Mudança do número de partículas, mas isso dá para fazer. Essa continuação, mesmo nessa situação que você muda o número de partículas, e você tem um potencial químico a mais para colocar, isso dá para fazer. Tá? Não sei se esclareceu um pouquinho melhor aí. Foi? Então vamos de volta, olha só. Vamos analisar o que está acontecendo, né, aqui nessa história. Se eu fizer essa mudança de variável nessa integral, eu estou fazendo da maneira mais ingênua possível. Não quero nem saber. Né? Então você vê que ddt, né, via dt', né, a sua função de t vai virar uma função de t', dt', né, e via i, via dt'. Todas as suas derivadas temporais viram I vezes as suas mesmas derivadas temporais. Isso significa que esse termo que está aqui, ele troca de sinal. Tá? Porque você tem dx dt ao quadrado. Isso vai virar I dx dt' ao quadrado. Tá? Então, isso daqui vai virar o dt, né? É igual a menos I dt'. Então aqui a gente vai ter essa integral de 0, né, até dt. dt' vai ser então puramente imaginário. Puramente imaginário. Eu achava que quando você faz a extensão analítica, você fala que ele é complexo. Não. Tentar tirar o imaginário. Sim, em geral eu vou falar que é complexo. Né? Eu não vou fazer extensão analítica só para o eixo imaginário. Eu tenho que fazer para o plano complexo inteiro. Mas em particular o que está me interessando é só o eixo imaginário. Né? Por causa disso aqui. Ó. Na mecânica estatística, né? Estou justificando tudo para a mecânica estatística. Né? Daqui a pouco a gente vai voltar para. Mas eu não vou fazer de tempo, é rotação de tempo. Uma decisão de notação de Fick. Aqui você vê que o valor que a gente tem que calcular não tem uma parte imaginária, né, alocada. Tem só uma quantidade real aqui em cima.
Portanto, o beta ele corresponde a IT, tá certo? Então, eu tenho que fazer a continuação analítica para todo o plano complexo, mas eu estou interessado nos valores do propagador apenas sobre o eixo imaginário, tá certo? Então, aqui eu vou ter 0, né? Se t é igual a t grande, né? Então, aqui eu vou ter IT, né? Tá certo? Aqui eu vou ter I, DPI, menos IDPI. Isso está mal, não devia estar assim, então é sinal de que a minha continuação analítica está sendo ao contrário. Aqui vai ficar menos IP. E aqui vai ficar menos I. Então aqui fica 1/2 de mx ponto ao quadrado, com sinal de menos. Desculpa, acabei de verificar que estava bom, não está ruim não. Mais o v de x, eu vou botar um menos em evidência, aqui está mal agora. Peraí, vamos voltar tudo de novo. Peraí, beleza. Aqui o T vira menos ITI, o DT vira menos IDPI, isso aqui vira isso. Então aqui eu fico em IT, aqui eu tinha menos I, e com o sinal de menos que vem da história que está aqui, a coisa vira isso. Desculpa a confusão. Olha só, o que era lagrangiano, lá na minha teoria original, né? Quando o tempo era real, virou a newtoniana aqui. Tá certo? Quando eu colocar agora esse S aqui, vamos chamar isso aqui de I vezes SE de X. SE vem de euclidiano, tá certo? S é euclidiano de X. Se eu colocar esse cara aqui em cima, né? Então isso aqui vai dar integral de x da exponencial de menos 1 sobre o cortado S euclidiano de x. Certo? O bom dessa história, eu cheguei a falar na aula passada, né, é que a gente troca exponenciais oscilatórias, tá, por exponenciais decrescentes. Tá? Isso é realmente bom porque aumenta a probabilidade da nossa integral funcional fazer sentido em algum momento, do ponto de vista matemático. Né? Então, é costumeiro a gente fazer a saída para o espaço euclidiano, calcular tudo no euclidiano e depois procurar fazer a rotação de V, que é o contrário, ou seja, voltar para o espaço do T real. Certo? Por quê? Porque no espaço euclidiano, as integrais funcionais, as coisas todas, estão todas melhor definidas do que no espaço onde o T é real. Tá certo? Então a gente tem dois motivos aqui, né? Um que eu descobri depois, né? A gente tem dois motivos para fazer essa continuação analítica para tempo imaginário. O primeiro motivo, se eu estiver estudando mecânica estatística, né, é que esse objeto aqui passa a ter uma representação em termos de integral funcional. Né? O segundo motivo é que a própria integral funcional ganha uma forma mais bem controlada, mais palatável. Certo? Então vamos supor que a gente fez isso, ok? Isso aqui nós estamos revisando coisas que a gente fez na aula passada, né? Estabelecendo essa conexão entre mecânica estatística e mecânica quântica, né? Via a formulação de integral funcional. Né? Observe que o seguinte, né? Aqui é x e x. Né? Então essa integral funcional aqui ela é feita
sob a condição de que x de zero seja igual ao x de t. Tá certo? Para uso na mecânica estatística, certo? Eu preciso desse tipo de condição de contorno, que é o chamado de condições de contorno periódicas. E depois eu ainda tenho que integrar em dx. Ó, né? No final da história, eu tenho que integrar sobre dx. Tenho que fazer o traço, né, desse cara. Se eu quiser só redefinir a minha integral funcional no nível da mecânica quântica não relativista do espaço euclidiano, eu não estou restrito a fazer x de zero igual a x de t. Tá certo? Eu faço x de zero igual a x de t e depois integro sobre x, né? X de zero igual a x de t igual a x, né? Depois integro sobre x, se eu estiver interessado na função de partição, no objeto típico da mecânica estatística. Se eu estiver interessado numa integral funcional do euclidiano, pura e simplesmente, eu não estou restrito por essa condição que está aqui. Certo? Então, maravilha. Então, vamos supor agora, né, que a gente fez isso. Né? Só estranho como é que fica o time slice se você está no mesmo ponto de espaço. Entende? Não, mas o time slice não é feito em pontos do espaço, é feito no tempo. Entre 0 e t. Você pega esse intervalo de 0 e t e divide em n quantidades, né? Tipo isso aqui. 0 e t, né? Aí você faz, né, vamos dizer, n dimensões. Cada cara aqui, cada ponto desse, você vai integrar sobre todos os x associados para esse ponto. Exceto nesse ponto e nesse ponto, que aqui é xa e aqui é xb. Se xa e xb forem x, não tem problema nenhum. Tá certo? Simplesmente você está dizendo que você está saindo de um ponto no tempo e voltando para esse mesmo ponto a um outro tempo. Uma cadeia fechada, né? Em tempo x, sim. Mas no meio do caminho você vai lá para Andrômeda, tá certo? Não precisa ficar nem aqui na Terra. Você pode ir para onde você quer, mais longe que a Voyager. Aliás, daqui a pouco acho que alguém vai começar a estranhar esse negócio da Voyager, né? A Voyager. Eu nem Voyager, aqui lembrei. A Voyager continua mandando sinal, né? Continua mandando foto, mandando essas coisas todas. Mesmo ela tendo saído daqui, quando? 70 e poucos. Foi isso que ela saiu? Não acabou a bateria dessa Voyager. Não, mas parece que é feito de urânio por 80 anos. Vamos lá. Sério? Eu acho que os ETs já interceptaram a Voyager. Eles estão mandando mensagens pra gente. Diz que 80 anos que ela leva. Corta isso no vídeo, senão eu vou ser demitido. Mas acho que apesar de 80 anos, eles falaram que daqui a pouco ela já não vai conseguir mandar nada. Eu acho que tem um problema lá. Ela sai do sistema solar, né? Aí eu acho que daqui a pouco já era. Saiu, mas quando ela saiu, disseram que ela não tinha saído mais, que disseram que o sistema solar é maior do que tinha se pensado antes. Eu sei que ela tá no mundo 29. Eu fiquei confuso. Que é aquela coisa grandona. Até que encontrar nos horários de Eu fico confuso, porque fica sempre parecendo que o sistema solar é maior. Quanto mais longe ela vai, quanto mais ela sai do sistema solar, menos ela sai do sistema solar. Eu fico confuso. Mas tipo, só tem um sistema solar. uma velocidade que que não estava se comportando segundo a lei de Newton. Uma anomalia, né? Uma anomalia da Voyager. Já ouvi falar disso, sim. Eu queria saber onde está esse artigo de notícia para ler. Você bota Voyager e Anomaly. Anomaly? No Google. Eu queria saber se eles resolveram isso ou não. Mas parece que... Até onde eu sei, não. Aí a minha pergunta é, será que isso não é o mesmo problema que eles têm com a matéria escura? Que a gente está saindo da parte externa, aí você tem uma velocidade que tende a ser mais constante. Entendeu? Eu queria botar todo o Flamengo, né?
Hoje vai ter maltrato com os animais, com os cachorrinhos. Maltratar os beagles ali. Bom, estava falando de voz. O cara estava falando da anomalia da voz, não vem com esse negócio. Isso mesmo, cara, sério. Não acredito em você, tá? Não, isso existe mesmo, tá? Também existe uma família. Tá bom. Bom. Então nós temos aqui uma fórmula em geral, né? Vamos supor que nós estamos considerando um sistema potencial. Primeiro um potencial desse tipo aqui. É um potencial tipo, né? Ele parece que o potencial do oscilador harmônico aqui deveria ser um zero, certo? Eu não desenhei errado. Ele parece um potencial do oscilador harmônico, ele tem um mínimo bonitinho, então você pode eventualmente aproximar com x ao quadrado, etc. E a gente já tem, né, vamos dizer, a solução, né, da nossa integral funcional, né, se a gente quiser ficar apenas na aproximação, né, da expansão da ação em torno da trajetória clássica até segunda ordem, né, a gente tem essa expressão aqui, né, xf exponencial de menos h t sobre h cortado xi. Você vê que eu estou no euclidiano, tá certo? Considerando que eu estou no euclidiano, ele está vendo toda aquela parafernália que a gente viu. Então isso daqui é essencialmente exponencial de menos s x barra sobre h cortado vezes um fator pré-exponencial, um fator de normalização vezes o determinante de menos dt2 mais d2 vezes de x barra elevado a menos 1,5 mais termos de ordem h cortado em diante. Né? Tinha algumas coisas para chamar a atenção. Primeiro, quando era no Minkowski, o sinal aqui era menos. Tá certo? O fato da gente ir para o euclidiano troca o sinal relativo do termo D2 e DT2 com V, duas linhas. Tá? Tipicamente a gente trocou de lagrangiano para newtoniano. Então, a principal troca que acontece no nível da ação é do sinal relativo do termo cinético com o sinal do termo de potencial. Então, o operador também vai sofrer com isso. Né? Se o termo de potencial trocou de sinal relativo, o operador em questão vai trocar. X barra aqui, né, é uma solução das equações de movimento da ação euclidiana. Tá certo? Então, esse x barra, né, solução das equações de movimento geradas por S euclidiano de x é igual a integral de t, né? 0 a t, né? 0 a t, 0 a t, né? De 1,5 x quadrado mais vx. Ou seja, a partícula ela está no potencial menos v de x. Se o potencial real dela é esse, a ação euclidiana ela envolve o potencial menos v de x. Você tem que pensar que isso aí tem que ser interpretado como lagrangiano. Né? Então é como se você tivesse um potencial menos v de x. Então seu problema é analise o movimento
dessa partícula para encontrar a solução clássica, x barra, tá certo? No potencial menos v de x. Qual é o potencial menos v de x? É esse aqui, né? Certo? E vamos supor que o que a gente quer saber, de fato, né? A gente vai escolher xi igual a xf igual a zero. Tá certo? Isso é super razoável se tratando desse cara que está aqui. Né? Se tratando daquele cara que está ali, é estranho. Né? O x igual a xf igual a zero, né? Você está dizendo que você classicamente gostaria que a partícula estivesse nessa posição, voltasse para essa posição alguma hora. Aqui não tem problema. A partícula pode estar nessa posição em algum tempo, fazer algum movimento aqui e depois voltar. Não tem galho nenhum. Porque esse é um ponto de equilíbrio estável. Né? Mas ali é um ponto de equilíbrio instável. Se a partícula estiver aqui em algum momento, a única alternativa para ela, se ela se desequilibrar um pouquinho para cá, ela vai para x igual a menos infinito. Se ela se desequilibrar um pouquinho para cá, ela vai para x igual a mais infinito. Então, a única solução estável, tá certo? Para essa partícula ficar ali exatamente naquele ponto onde ela está, é x igual a zero. Certo? E diante, né? Certo? Você vê que isso já lida com o fator da ação clássica. A ação clássica x igual a zero é zero. Né? Então, tudo que vai restar aqui é calcular o tal do determinante desse operador associado, né, com o V2' de x barra. V2' de x barra é independente de x barra, já que esse potencial ele é basicamente quadrático ali naquele ponto. Né? Então, a conta que a gente está fazendo ali, né, se eu chamar V2' de zero como sendo ele ômega 2, né, o que eu tenho a calcular aqui é o determinante de menos dt2 mais ômega 2. N, né? Isso aqui é o que vai me dar essencialmente o propagador. Tá? Esse cara aqui nós já calculamos para essa equação menos dt2 menos ômega 2. De fato. Tá? O resultado tinha sido, né, na verdade, ômega sobre seno de ômega t. Né? Isso daqui, observando a continuação analítica dessa função, isso dá n ômega sobre 2π h cortado seno hiperbólico de ômega t. Certo? Já levou em consideração a função n, o fator pré-exponencial n, etc. Se a gente mandar um t para infinito, né, isso é a técnica que a gente tem para calcular a nossa energia do estado fundamental. Né? E a nossa função de onda do estado fundamental também num ponto genérico. Nesse caso aí, nós vamos ter que calcular no ponto x igual a zero. A gente não usou um x genérico, a gente usou x igual a zero. Né? Se eu fizer isso, esse seno hiperbólico de ômega t, ele vai com exponencial, vai superior a n ômega sobre π h cortado, elevado ao meio, exponencial de menos ômega
T sobre 2. Opa, errado. Eu preciso colocar essa elevado no meio, portanto, eu tenho que colocar elevado menos no meio. Certo? Essa forma, né, para o propagador permite que eu leia já diretamente quem é a função de onda em x igual a zero, né, e quem é a energia do estado fundamental desse cara, pelo menos dentro dessa aproximação que eu fiz. Né? Então a gente lembra o seguinte, que se eu tivesse xf exponencial de menos ht sobre h cortado xi, isso aqui tinha uma expansão em termos de alto estado de energia dessa forma. Né? O que eu estou calculando aqui é 0, 0. Né? Então aqui aparece 0 e 0. Esse 0 aqui é de posição, aí está de vácuo. Certo? Então, quando o t tende a infinito, tá certo? Eu tenho várias contribuições nesse cara, é claro, mas a contribuição dominante é exponencial de menos E0 t sobre h cortado 0. Agora eu me ferrei, né? Vou chamar assim de 0 barra. Né? E agora 0 barra é o alto estado de energia associado com o estado fundamental. Né? Então, se eu olhar aqui, olha, eu estou tendo o módulo ao quadrado, né, desse cara que está aqui. Então, o módulo ao quadrado disso é m ômega sobre i h cortado, né, e o E0, né, é ômega sobre 2 que E0 é igual a h cortado ômega sobre 2, não? Exatamente. Na aproximação que eu considero o potencial aproximável por um certo potencial do oscilador harmônico, com aquele ômega definido em termos da segunda derivada do potencial, eu tiro o resultado que eu espero mesmo. Né? Isso corresponde a um oscilador harmônico de energia. Ground state, mas com a frequência dada em função da segunda derivada do potencial. Né? E com a nossa função de onda no ponto zero, né, dada por m ômega sobre i h cortado elevado ao 4. Certo? Então isso aqui foi só aquecimento, né, na verdade, para a gente entender o seguinte, a gente rapidamente conseguiu resolver esse problema em termos, pelo menos encontrar a energia do estado fundamental foi rápido, né? E seria rápido de qualquer forma. Mas a gente conseguiu também encontrar o valor da função de onda no ponto x igual a zero, tá certo? Pelo menos o valor aproximado da função de onda no ponto x igual a zero. Nós vamos usar uma técnica parecida, né? E vamos procurar soluções parecidas também para lidar com um caso mais complicado um pouco. Né? O que eu quero chamar a atenção aqui é justamente a virada de perspectiva de você estar no espaço com o tempo real e passar para o espaço com o tempo imaginário. Isso faz com que a dinâmica do seu sistema, que você tenha que considerar, passe a considerar menos V, ao invés de considerar o potencial V. Isso muda um bocado a discussão da história. Né? Você vê, nesse caso aqui, considerar o problema desse ponto x igual a zero simplificou tremendamente a análise.
que a única solução que a gente tem para aqui é o próprio x igual a x barra igual a zero. Tá certo? Então vamos fazer isso para o poço duplo de potencial agora. Tá certo? Vamos para ele. Professor, eu não entendi na conta da onde que vem o fator 2. Eu sei que aquilo ali é o potencial do oscilador harmônico, isso eu reconheço. Só que ali eu não entendi por que você associou zero sobre a cortada e o ômega sobre 2. Aqui, Então... ó, isso aqui é exponencial de menos ômega t sobre 2. Tá? Tá certo. O problema é, quem é que está multiplicando t? Né? Aliás, quem é que está multiplicando menos t? Ômega sobre 2. Quem é que está multiplicando menos t? E0 sobre a cortada. Então você tem essa condição. Tá certo? Pessoal, o negativo do lado do ferrão de T, ele veio porque eu sou do meu quadrado. Né? Também. Eu botei. Ali, ó, determinante de menos derrão de T, 2. Esse negativo ele vem porque você está fazendo no tempo imaginário. Sim. Também mudou de sinal, né? É. Foi só a parte... Não, é o sinal relativo que troca. Né? A gente trocou energia cinética menos energia potencial, isso virou menos energia cinética, menos energia potencial. Esse menos a gente tirou e redefiniu a ação como sendo integral de energia cinética mais energia potencial. Esse menos ficou lá do lado de fora. Ficou do lado de fora. Não entrou na definição do que eu estou chamando de ação euclidiana. Então, na verdade, tudo que eu estou fazendo está sendo trocar V por menos V. O determinante do operador que eu pegaria ali seria menos dt2 menos ômega 2. Certo? Só que esse sinal que está do lado de fora, no caso antigo, ele apareceria também? Não. No caso antigo tinha um I. Não tinha um I. Agora não tem mais I. Agora tem um sinal de menos. Certo ou errado? Não, eu só estou pensando na consequência disso. A gente continua tendo um cara dentro da sua lagrangiana, né? É D2, dx dt ao quadrado. Né? Só que ao invés de você ter dx dt ao quadrado menos v de x, né? Você tem dx dt ao quadrado mais v de x. Então, todas as suas fórmulas, né? Elas envolvem a troca de v por menos v. Isso não é totalmente trivial, não. Né? Por exemplo, lá no oscilador harmônico, você trocar V por menos V, implica que você deixa de ter uma solução oscilatória. Você passa a ter uma solução que é a exponencial crescente ou decrescente. Né? Que foi o que a gente viu quer dizer, você troca um seno por seno hiperbólico, na verdade, né? No final das contas. Certo? Dizendo, essa troca, ela está longe de ser uma coisa ingênua, né? Ela tem grandes consequências e a gente, na verdade, explorou essas consequências para fazer essa solução relâmpago, que é a velocidade da luz, da partícula no potencial arbitrário que tem um mínimo, tá certo? Mas agora nós vamos considerar uma outra situação, que a partícula no potencial arbitrário tenha dois mínimos. Certo? Que é o global well, né? Posso poço duplo. Eu queria perguntar também, assim, antes de começar a é o seguinte: o x ele sempre é uma função de t, né? T ele fica como um parâmetro. Aí uma dúvida que eu tinha era, se eu quisesse pensar se eu quisesse fazer algo que varia no tempo, mas não faça o tempo variar junto com esse tempo, é isso que a gente está fazendo? Eu estou caminhando no sentido ortogonal ao tempo, né?
já que o int t, em tese, seria ortogonal ao eixo t. Entende? Eu não sei se eu entendi muito bem, não. Eu tô tentando... Tenta de novo, vamos ver. É uma maneira de... Teria como eu variar o tempo sem variar a variável x? Em tese é isso que eu estou perguntando. T é um parâmetro, né? Do x, tá certo? Mas como tu faz essa... X é uma função de tempo, que está sendo integrado na integral funcional, é uma determinada... Aliás, são todas as funções de t possíveis, né? Imagináveis. Só que quando eu faço essa extensão analítica, eu não posso pensar nisso, assim, eu estou conseguindo agora variar o meu tempo sem automaticamente influenciar na variável x. Não, você está apenas variando o tempo numa outra direção. Você estava variando o tempo na direção t real. Isso. Agora você está variando o tempo na direção t imaginária, mas o seu x continua sendo x de t ou x de it do mesmo jeito. Entendi. Entende? É que assim, nunca dá para a gente desacoplar x e t, né? Não dentro da integral, né? O x está completamente desacoplado do t fora da integral, que são os pontos extremos, né? Vamos dizer assim, xa, xb. Esses caras, você escolhe eles do jeito que você quiser. Tá? Dentro da integral, você tem funções definidas x de t. Para cada determinada função, você tem um vínculo entre x e t. Está definida essa função, justamente. Certo? Tem essa situação. Você está simplesmente deixando de considerar o x como função do t real para dizer que o x é função do t imaginário. Né? Em princípio, né? Isso se o x pode ser estendido analiticamente, essas coisas. Né? Então, o potencial que a gente vai considerar agora vai ser esse aqui. Esses pontos aqui, nós vamos batizar de menos A e A, certo? E, na verdade, nós vamos estar interessados em dois tipos, né? Primeiro, deixa eu dar um dado sobre o V, né? O V de x, nós estamos considerando como sendo V de menos x. Né? Quer dizer, o V sendo a função par. Né? Ou seja, desculpe o meu desenho, né? Tudo que tem daqui deveria se refletir especularmente ali, do outro lado. Né? E depois nós vamos tentar calcular, né? Menos A exponencial de menos HT menos A, que vai ser a mesma coisa que A exponencial de menos HT tá? Certo? Esse é um dos caras que a gente vai tentar calcular e o outro cara que a gente vai tentar calcular é esse aqui. A exponencial de menos HT A menos A, desculpa. E isso é igual a menos A exponencial de menos HT sobre A. Certo? Isso aqui é consequência do fato do nosso potencial ser par, né? E de todas as grandezas que a gente vai obter em função disso, né? Exibir essa simetria pela troca de x por menos x, no final das contas. Então, essa situação que está aqui, né? Significa o seguinte: nós estamos querendo saber a possibilidade de eu ter, por exemplo, a partícula, né? Nesse ponto que está aqui, por exemplo, numa situação como essa, né? Eu estou querendo calcular esse propagador, eu tenho a partícula nesse ponto, com
qual é a amplitude de probabilidade dela voltar para esse ponto? Descontar todas as nossas ressalvas, né, lá no Stack Exchange. Né? Se ela está aqui, qual é a amplitude de probabilidade ou dela permanecer aqui ou ela passear por aí e voltar para cá? Né? A outra situação é uma situação mais interessante. Né? A situação que a partícula está, por exemplo, nesse ponto, e você quer saber qual a probabilidade dela estar nesse ponto, nesse outro ponto, depois de um certo tempo. Né? É claro que, novamente, se eu estou trabalhando no cotidiano, né, eu vou estar efetivamente preocupado com esse potencial aqui. Né? Novamente, né, existem soluções instáveis nesse sistema, significam x bar igual a menos a, x bar igual a A, por exemplo. Né? Elas ficam constantes em cima daquele cara ali, parado ali. Né? Mas soluções mais interessantes ainda são essas que fazem, né, o cara sair de A e chegar em menos A, ou sair de menos A e chegar a A. Né? Vamos supor que eu esteja interessado, né, nessas soluções, de novo, para aquele limite em que o tempo t tende a infinito. Tá certo? Por que eu estaria interessado nesse limite t tendendo a infinito? Porque nesse limite eu já vi que a integral funcional me dá uma informação sobre a energia do estado fundamental e sobre as funções de onda do estado fundamental. E, na verdade, sobre a energia e funções de onda de todos os outros estados. Mas aí eu tenho que ter o trabalho de calcular o cara numa aproximação melhor, né, do que a que eu calculei até agora. Né? Então, como é que é isso, né, de eu pensar, né, proposta, né? Considerar o problema da partícula está em x igual a menos A, por exemplo, em menos t sobre 2 e passar para x igual a em t sobre 2. Certo? Eu tenho que considerar esse problema analisando essa situação com menos V aí, dentro da história. E a solução clássica que eu quero encontrar é a solução das equações de movimento geradas pela ação euclidiana. A ação euclidiana leva em consideração o potencial menos V, que é esse potencial que está aqui. Tá certo? Então, como é que funciona isso? Imagina que eu tivesse a energia num valor como esse aqui. Tá certo? A energia é menor que zero. Né? Classicamente falando, né, a solução que eu teria nunca poderia chegar nem em menos A nem em A. Tá certo? O máximo que ela pode chegar é nesses pontos de retorno aí. Então, a região acessível para movimento, né, é entre esse ponto e esse ponto. Nunca pode chegar nem em menos A nem em A. Né? Suponha que eu tivesse a energia agora dada por uma quantidade assim. Né? Lembre-se que eu
fazer esse tempo T tender a infinito, tá certo? Então, se eu pego, né, a partícula aqui em x igual a menos a, né, e estou com o sistema com energia desse tipo, né, esse movimento não é limitado. De modo que se eu faço o tempo t crescer o suficiente, a partícula está aqui em t igual a menos infinito, por exemplo. Tá certo? Deixa o tempo passar. Né? Permito que a partícula se mova ou para cá ou para cá. Tanto faz. Né? Ela tem acessível para ela todo o plano. Todos os valores de x. Então ela também não necessariamente para do ponto x igual a A. A única situação em que a partícula necessariamente vai sair daqui e chegar aqui no tempo infinito é se a energia for zero. Aí você pode indicar que o movimento da sua partícula está realmente definido entre esses dois pontos de retorno, menos A e A. E se você tem ela em t igual a menos infinito aqui nesse ponto menos A, o seu potencial com essas características é permitido que ela possa estar em x igual a A no tempo t igual a infinito. Tá certo? Então a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva de que a gente tem energia zero. Mas só que a energia agora, né, ela é m dx dt ao quadrado menos v de x. Nosso potencial é menos v. Tá certo? Tá certo? Então, se isso aqui é zero, isso implica que essa solução vai satisfazer dx dt ao quadrado igual a 1 sobre m dx. Tá certo? Aqui tem um meio, né? Também. Então, 2 sobre ou dx dt igual a raiz quadrada disso. Isso aqui é standard, né? O que não é muito standard é trocar v por menos v. Né? Mas aqui hoje a gente diz que a gente usa a energia para resolver o problema, né, do movimento da partícula, resolver a quadratura, né, esse problema. Então essa equação aqui você pode integrar, você tem dx sobre raiz quadrada de 2 sobre m dx, integral, né, de 0 até x é igual a t menos t0. T0 é um valor tal que x de T0 igual a 0. Certo? Então você calcula essa integral, inverte x como função de t, você tem a solução do seu problema em princípio. Né? Quais são as características de uma solução dessa? Você vê, em t igual a menos infinito, eu quero que a partícula esteja em menos a. Em t igual a mais infinito, eu quero que a partícula esteja em A. Tá certo? Eu tenho essa expressão aqui para velocidade. Tá certo? Eu tenho várias coisas que eu posso já afirmar sobre a cara dessa solução. Né? Olha só. x, t. Né? Então, em t igual a mais infinito, né? Tá certo? A partícula tem que estar em A, ou seja, esse cara tem que tender assintoticamente, né, a solução para isso que está aqui. Né? Em t igual a menos infinito, ele tem que estar em menos A. Pessoal, vocês estão viajando muito, mas isso aí é a tangente do Hipólito? Vai chegar nisso? Depende do V, né? Depende do potencial que você achar. Agora, tem uma cara boa de tangente hiperbólica. Né? Quer dizer, aqui a gente está permitindo toda uma classe de potenciais que funcione desse jeito. Né? Mas certamente tem uma classe específica, que é um potencial
eu acho que é esse potencial aqui, V de x igual a uma certa constante, vamos dizer, lambda, x 2 menos A2 ao quadrado. Né? Esse cara aqui tem dois zeros, o x igual a mais ou menos A, tá certo? Ele vai ter um máximo na origem, né? E ele vai subir quando o x for grande, como x4, né? Que é mais ou menos o comportamento desse cara aqui. Né? x4 para x2, o negócio só aperta um pouco. É difícil ver, né? Especificamente. Né? Mas eu acredito, não tenho provas ainda disso, né? Tem que fazer a conta. Essencialmente, se você fizer com esse v de x, você vai ter uma tangente hiperbólica ali. Mas da forma como a gente está fazendo por um v de x genérico, tá certo? Então, eu só estou procurando algumas características gerais do v de x para inferir como é que é o comportamento dessa solução aqui naquele trecho. Eu sei que o comportamento, para t igual a mais ou menos, mais infinito aqui, menos infinito aqui, tem que ser tendendo a A, tendendo a menos A. Né? Você vê, o v de x, nesse trecho, entre menos A e zero, ele é uma função crescente. Tá certo? A velocidade, né, ela é proporcional à raiz quadrada do v de x, também é uma função crescente. Né? dx dt. Tá certo? Quer dizer, e positiva, em princípio. Né? Eu espero que essa derivada cresça até um certo ponto, pelo menos. Mas não sem limite. Porque quando você está chegando aqui perto do zero, você começa a ter um extremo no teu potencial. Tá certo? Então, eu espero que a velocidade cresça, ou seja, a tangente, essa curva, cresça de zero, vamos dizer assim, que é a posição inicial, x igual a menos A, até um certo valor. Né? Depois, a velocidade, né, continua. Agora, o v de x vira uma função decrescente, tá certo? E, como consequência, você tem uma diminuição, né, nessa taxa aqui da velocidade. Diminuição dependendo do v de x. Né? Então, qualitativamente, né, você espera que você tenha uma coisa como essa. Esse ponto aqui, de inflexão aqui, é um certo T1, vamos dizer assim. Né? Tá certo? É zero, né? A forma de definir é zero. Certo? X de zero é zero. Então você imagina uma solução, né, que interpola entre a posição menos A e a posição mais A. Né? Essa é uma análise geral, né, independente do v de x. Né? Claro que você pode substituir um v de x específico e ter números mais claros ali, né? Tipo tangente hiperbólica, alguma coisa assim. Né? Mas essa solução que está aparecendo aí, né, ela foi batizada de Instanton. Né? Esse aqui é o tal do Instanton. Quer dizer, esse não é o tal do Instanton. Os Instantons foram descobertos em outro contexto, no contexto de teorias de calibre, né, que são teorias de campo, etc. E tal. Mas isso aqui é um exemplo de um Instanton na mecânica quântica não relativística. O ON de Instanton, aqui está explicado pelo Coulomb. Tá? O ON de Instanton vem porque ele é uma solução de equações clássicas de movimento, né, com características que são parecidas com características de outra classe de soluções que as pessoas conheciam, que eram solitons. Né? A diferença é que os solitons, eles são soluções de equações não lineares, né, equações clássicas de movimento, numa situação onde o tempo é real. Né? Ou seja, para o potencial v de x mesmo, se fosse o caso, e não menos v de x. Né?
os instantons vão ser soluções também das equações clássicas de movimento, só que para a situação euclidiana, o seu tempo imaginário. Né? E a questão do instanton, do instant, né? Instant, né? Vem pelo seguinte, porque um soliton é uma solução localizada no espaço, tá certo? É um negócio que tem uma localização espacial bem definida. A localização do instanton é uma localização temporal. Você poderia dizer que, vamos dizer, a essência do instanton está aqui nesse trecho aqui, que está em torno desse instante t0. Você está colocando aqui. O momento em que ele sai de uma constante e se torna outra constante. Né? Então, o instanton ele é dito instant, né, on, né, por causa dessa questão de instante, de localização temporal dele, não localização espacial. Né? Essas soluções, nas teorias de calibre, né, elas abriram um mundo, né, por aí, de investigações aí no final da década de 70, início da década de 80, e abriram um mundo de relações entre a teoria de campos e o estudo de métodos topológicos também, de grupos de homotopia, grupos de homologia, cohomologia, um monte de coisa desse tipo. Porque é possível mostrar que existem cargas topológicas associadas com esses instantons, ou seja, certas soluções soluções de instantons, elas são estáveis, né, desse ponto de vista, porque há leis de conservação topológicas associadas com essas soluções. Então, uma solução dessas, ela não poderia realmente decair, porque ela é proibida do ponto de vista da estabilidade. Né? Claro que se você trocar T por menos T aqui, né, você tem uma outra solução, que é o anti-instant. Né? O anti-instant ele faz o contrário, ele te leva, né, da situação mais A, né, para a situação menos A, né, à medida que o tempo evolui. Né? Esse é o instant, esse é o anti-instant. Né? Então, qual a importância desses caras? A gente precisa deles para calcular a nossa integral funcional, né, dentro da aproximação semiclássica. Né? Foi exatamente o que a gente fez na outra situação, do potencial genérico que tinha um único mínimo. Né? Nós fizemos um cálculo da integral funcional, do propagador, dentro da aproximação semiclássica. Então nós fomos até uma expansão de segunda ordem no potencial, né? E mantivemos, né, e calculamos a ordem determinante funcional, essas coisas todas. Né? A gente tem a mesma situação. Eu posso novamente fazer uma translação, né, da minha integral funcional, do meu x, né, em torno de uma solução de instanton como essa. Tá certo? O ponto é, cada uma dessas soluções é uma solução clássica das equações de movimento. Então, ele extremiza a ação de alguma maneira. Né? Então, esses pontos são os pontos que mais vão contribuir dentro da integral funcional. Tá certo? Então, eu preciso conhecer esses pontos para poder calcular, né, a integral funcional dentro da aproximação correspondente. Então, a ideia toda de conhecer essas soluções é justamente obter uma aproximação para a integral funcional via expansão semiclássica. Tá certo? E observar qual o valor que a gente obtém dessa história. Né? Legal. Bom, uma coisa interessante, né, sobre a ação, né, é a seguinte. Se eu quiser, eu vou chamar de ação S0,
a ação associada com um ínstant ou com um anti-ínstant, certo? Ou com essa solução, ou com essa solução que está aqui. Né? Então, esse S0, ele é integral em dt, né? De 1 meio n sobre 2, né? Dx dt ao quadrado mais v. Lembra que é o euclidiano, né? E se eu estou dentro dessa condição que está aqui, a condição de que eu tenho a solução das equações de movimento, então dx dt é raiz de 2 sobre mv de x, né? Esse cara aqui, então, vai cancelar o n sobre 2, eu vou obter integral em dt, né? De 2v, né? Essa ainda não está muito boa, não, né? Porque é o v de x de t, né? Vamos chamar de x ou x anti-i, né? De t. Você tem que ter a solução do ínstant, então calcula o v nessa solução e faz essa integral explicitamente. Mas tem uma fórmula mais legal, que é você pensar que o v, né? Ele é, na verdade, ao contrário, né? Você substitui o v como função de dx dt, né? V de x é igual ao meio de m dx dt ao quadrado. Então isso daqui vira integral em dt de m sobre 2 dx dt ao quadrado mais m sobre 2 dx dt ao quadrado, que vai dar um m dx dt ao quadrado. Aí você separa esse cara em dx dt vezes dx dt, tá certo? Aqui você transforma dt dx dt em dx, e aqui você vai ficar com m dx dt. Dx dt agora você substitui como raiz de 2 sobre m v de x, né? Então isso aqui vira integral em dx de raiz de 2 sobre m, então vai ficar raiz de 2m v de x. Essa aqui está mais legal. Não precisa saber a solução do ínstant, basta saber só o potencial, no final das contas. Sei lá, isso lembrou o teorema virial. Teorema virial? Porque o senhor basicamente o que fez foi tirar a definição da energia cinética, né? Para botar em termos de V. Eu não sei, usei as equações de movimento, basicamente. Quer dizer, usei a expressão da energia, né, escrita aqui em termos de energia cinética e energia potencial. Agora, não sei se isso tem alguma coisa a ver com o teorema virial ou não. Enfim, fica sob júdice. Então, quer dizer, a ação, né, para um ínstant ou para um anti-ínstant, ela pode ser calculada daquela maneira que está ali, né, sem maiores problemas. Uma coisa que eu não sei se vocês vão lembrar, né, é que quando a gente fez a aproximação WKB, né, a ação ela dava exatamente uma coisa assim, integral da raiz, só que aparecia V menos E menos V, na verdade, só que agora é igual a... Várias mudanças aconteceram, né? O tempo está imaginário, né? A energia está igual a zero, etc. e tal, né? Mas isso não é nenhuma coincidência e é o fato da gente realmente estar fazendo uma aproximação semelhante à aproximação WKB quando a gente calcula a integral funcional dessa maneira, né? Bom, o que a gente tem que fazer agora então, né? Agora, a gente não tem tempo para fazer isso, hoje ainda, mas deixa eu indicar mais ou menos o que vai rolar. A gente precisa considerar todas as soluções, né, de instanton e anti-instanton que podem conectar, né? Veja o que a gente está querendo calcular dentro desse limite aqui, é A menos A, ou menos A, né? Então a gente tem que imaginar todas as soluções possíveis que vão conectar A com menos A ou menos A com A. No fundo também A com A e menos A com menos A, mas isso vai ficar claro por que os instantons têm a ver com isso também. E
substituir essas soluções lá e fazer a expansão da integral funcional ao redor de cada uma delas, né? E calcular a integral, os determinantes remanescentes, né, para esses caras que estão aí. Né? Tem determinantes funcionais aí para serem calculados ali. Né? Tem um monte de truques aí que o Coleman coloca na história. Eu vou tentar transformar esses truques em coisas razoáveis para vocês, né, da próxima vez, mas eu só vou adiantar uma coisa. Por exemplo, instantons e anti-instantons podem ser usados para interpolar entre soluções que começam em menos A e terminam em menos A, ou que começam em A e terminam em A. Né? Basta você